93. Reliazwit capítulo 597 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Levou um bom tempo para Eddie perceber o que havia acontecido. Ela primeiro tocou em sua coxa, que já havia sido curada, e então olhou para Rouxinol de cima a baixo. Após isso, ela finalmente olhou para Roland e perguntou: Vossa Majestade, foi o senhor que me curou? Sim, ou então noite teria ficado exausta. Roland respondeu. Em seguida, ele procurou uma cadeira e se sentou em frente à cela, perguntando: Diga-me, para onde você manda as bruxas que rejeita? Foi Fi que disse isso ao senhor? Sim, a bruxa chamada Annie era amiga dela. Ao invés de responder a pergunta de Roland diretamente, Eddie rangeu os dentes. Neste momento, Roland viu o ódio em seus olhos. Você poderia ter dado a elas abrigo. A ilha Arqueduque é o território do Arqueduque Morgan, e você é a sucessora dele. Você poderia abrigar muito facilmente bruxas não combatentes em seu grupo. Embora tudo que você precisava fazer naquela época era oferecê-las um pouco de comida e abrigo, você ainda preferiu abandoná-las. Você achou que elas eram imprestáveis, mas na verdade, bruxas não combatentes, ou melhor, bruxas assistentes, são muito mais poderosas do que você pode imaginar. A arma de fogo que André usou para te ferir é um equipamento feito pelas bruxas assistentes e pessoas comuns. É muito fácil de operar. Até mesmo um fazendeiro que trabalhou toda a vida no campo pode usá-la facilmente e matar um cavaleiro experiente. Roland disse. Ouvindo isso, o rosto de Eddie mudou. Ela levantou a cabeça imediatamente e perguntou: O que você disse? Até mesmo pessoas comuns podem usar? Você de fato acredita que eu capturei a cidade real e me tornei o rei de Castelo Cinza dependendo apenas do auxílio das bruxas? Roland se inclinou para trás na cadeira e continuou: Se elas tivessem tamanho poder, não teriam sido suprimidas pela igreja e pelos lordes seculares. Então, como vocês fazem essa arma? Roland encarou Eddie friamente até que ela percebesse que havia acabado de fazer uma pergunta inapropriada. Após isso, Roland zombou: O quê? Você acha que estamos conversando em algum banquete? Eddie engoliu em seco e disse: A dama ao seu lado é Rouxinol. Ela trabalha para mim, não para Tilly. Vou perguntar de novo. Para onde você manda as bruxas que rejeita? Roland disse com uma voz profunda. Eu mando elas procurarem outra organização de bruxas. Eu não tenho ideia para onde elas vão. Provavelmente retornam para as vilas e cidades mais próximas. E também, tá mentindo. Nada disso é verdade. Rouxinol de repente interrompeu antes que Eddie terminasse. Não, Vossa Majestade. Ela não me conhece poupe-me, Eddie. Roland balançou a cabeça e continuou. Rouxinol pode identificar mentiras. Você não pode mentir sobre nada na frente dela. Agora você sabe por que Tilly te trouxe dos fiordes para a região oeste. Você será julgada aqui, e se não quiser sofrer, é melhor que me diga de uma vez o que você fez. Minha paciência tem limite. Sob a luz fraca das tochas, a expressão no rosto de Eddie se mostrava conflitante. Aparentemente, ela não esperava que Rouxinol possuísse tamanha habilidade. Após um momento de silêncio, ela agarrou nas barras de ferro da cela e gritou: Vossa Majestade Umbledon, o reino de Coração de Lobo foi anexado pela igreja. O rei está desaparecido e agora eu sou a única descendente da família real Morgan. Se você me ajudar a recuperar meu reino, eu te concederei incontáveis riquezas. Moedas de ouro, joias sim, bruxas. A associação Presas de Sangue também estará ao seu comando. Terminou? Eu te darei metade do reino de Coração de Lobo. A terra oeste do penhasco das Pedras Negras também será sua. Chega, Roland interrompeu impacientemente. Só responda a minha pergunta. Para onde as bruxas rejeitadas foram? O quê? Aquelas bruxas têm mais valor do que o meu reino. Eddie disse, incrédula. Roland, que já estava de saco cheio, disse, entenda uma coisa. O reino de Coração de Lobo não é seu, e eu não tenho um pingo de interesse naquela terra distante. Respeitando os princípios da nobreza, estou aqui em pessoa para te perguntar primeiro, mas eu tenho vários outros métodos para te fazer falar a verdade. Quanto à tortura, acho que não te fará nada bem, então é melhor que responda logo a minha pergunta. Se responder, talvez pouparei sua vida. Eddie encarou a última frase de Roland como a sua luz no fim do túnel e disse, Vossa Majestade. O senhor realmente irá me poupar? Sou um homem de conduta. Eddie abaixou a cabeça e disse após uma longa hesitação, eu as mandei para os nobres.
O coração de Roland apertou um pouco e então ele perguntou: Você as vendeu para os nobres? Não, tudo funcionava como um negócio. Ela respirou fundo e continuou. Eu nunca conseguiria ter recrutado tantas bruxas para a Associação Presas de Sangue se eu dependesse somente das bruxas que despertavam na Ilha Arquiduque. Para atrair mais bruxas, eu tive que espalhar o nome da associação por todo o reino de Coração de Lobo. Os ratos poderiam fazer esse trabalho por você. Mas como que isso está relacionado aos nobres? Roland perguntou. Ele também havia tentado atrair a atenção das bruxas via propaganda, mas como Tilly havia começado a divulgar as notícias antes dele, ele não havia conseguido recrutar muitas bruxas. Os ratos não passam de peões dos nobres. Além disso, se a igreja descobrisse o segredo da Ilha Arquiduque, eu estaria em maus lençóis. Então você entregou as bruxas para os nobres como moeda de troca? Sim, eu fiz isso para me certificar de que os nobres e eu estivéssemos no mesmo barco. Ao terem bruxas em casa ilegalmente, eles vigiariam com mais afinco as ações da igreja e também controlariam os ratos com mais rigor. Eles até deliberadamente desviariam a atenção da cidade sagrada de mim. Somente ao fazer com que os lordes locais estivessem dispostos a aceitar as bruxas, é que eu conseguiria divulgar o nome da minha associação no território de cada um deles. Fazendo isso, eu pude minimizar o risco. Eddie disse com uma voz baixa. Roland não precisava mais perguntar para saber o que havia acontecido com aquelas bruxas não combatentes. Elas muito provavelmente foram trancafiadas em quartos escuros, e a maioria delas deve ter morrido devido à tortura do diabo. Quanto às que, por sorte, passaram a idade adulta, seus destinos também estavam selados. Ou morreram nas mãos dos nobres, que as usariam para saciar seus desejos lascivos e doentios, ou nas mãos da igreja, que forçaria os nobres a entregá-las. Neste momento, Eddie claramente sentiu a fúria de Rouxinol e recuou instintivamente, dizendo, Vossa Majestade, você prometeu. Roland estendeu o braço e parou Rouxinol. Em seguida, ele continuou, quem te ajudava a fazer isso? Ify disse que você nunca chegou a ver Oni. Celeste. Ela foi morta por cinzas. Quem mais? As outras bruxas da associação também sabiam disso. Eddie balançou a cabeça. Fale alto. Não. Roland secretamente deu um suspiro de alívio. A última pergunta, qual o propósito da sua associação Presas de Sangue em recrutar bruxas combatentes por toda parte? Após um momento de silêncio, Eddie disse, eu queria ajudar meu pai a tomar o trono que devia lhe pertencer por direito. Eddie parou, mas Roland conseguiu adivinhar facilmente o que ela iria dizer depois. Após a morte do arquiduque Morgan, a associação Presas de Sangue havia se tornado a ferramenta de Eddie para realizar seus próprios desejos de poder. Assim que Roland saiu da masmorra, Rouxinol segurou a mão dele de repente e perguntou, você vai realmente poupar a vida daquela assassina? Eddie Morgan é uma bruxa de Ilha Adormecida. Não seria apropriado eu mandar executá-la. Tilly só queria que eu ajudasse ela a descobrir a verdade. Foi por isso que ela trouxe Eddie pra cá. Então quer dizer, os olhos de Rouxinol começaram a brilhar. Se Ilha Adormecida vai poupá-lo ou não, já não é comigo. Roland disse, dando de ombros. Release capítulo 598. No dia seguinte, Roland contou tudo para Tilly e companhia. Como ela se atreve a usar as bruxas como recompensas para aqueles nobres imundos. Incapaz de conter o ódio, Cinzas vociferou antes mesmo que Tilly pudesse falar algo. Se André não a tivesse parado, provavelmente ela teria ido direto para a área prisional, na masmorra. A senhorita Rouxinol checou a veracidade do testemunho dela. Tilly perguntou placidamente. Ela desembuchou tudo após algumas perguntas iniciais. Roland contou a elas tudo o que havia acontecido na cela em detalhe. Eu pensei que levaria mais tempo para fazê-la se render, mas ela é mais fraca do que eu imaginava. Ele não esperava obter uma confissão completa de Eddie ontem, já que os questionamentos iniciais eram simplesmente um tipo de intimidação comumente praticado antes do interrogatório oficial. Por causa disso, ele nem havia precisado retirar as argolas da retaliação divina, de Eddie, pois Eddie não sabia que Rouxinol na verdade detectava mentiras por meio do poder mágico e não pela voz. Entendi. Tilly assentiu com a cabeça. Obrigada por fazer isso por mim. Não seja bobinha. Eu sou seu irmão. Roland imediatamente agarrou essa oportunidade, tentando soar íntimo. Além disso, Eddie Morgan também é, em nome, uma bruxa de Ilha Adormecida. Portanto, o destino dela está em suas mãos. É justo. Tilly ficou em silêncio por um momento.
O que você faria se ela fosse da cidade de Primavera Eterna? Roland olhou nos olhos cristalinos de Tilly e notou que, naquelas pupilas acinzentadas, havia mais fúria silenciosa do que dúvida e pesar. Ela já havia se decidido. Eu faria o mesmo que você. Roland confortou. Com esse comentário, Andy Morgan foi sentenciada à morte. Tilly não mais hesitou. Ela sussurrou algo no ouvido de Cinzas, que assentiu com a cabeça e saiu do escritório. Estarei de saída agora, irmão. Com licença. Roland pôde notar que Tilly havia ficado bastante deprimida com este incidente, mas ela não sabia o que dizer para confortá-la nesta situação. Quando ele estava prestes a levantar para acompanhá-la em direção à casa das bruxas, um grito animado quebrou o silêncio. Era a voz de Raio saindo do sigilo do ouvir, que estava nos peitos de Rouxinol. É Raio. Aqui quem fala é Raio. Vera descobriu o que aconteceu com os demônios. Câmbio. O informe da garotinha chamou a atenção de todos. O que ela viu? Roland perguntou. 2 monstros, boca grande e tentáculos. Eu não sei como descrevê-los. Da voz dela, Roland pôde perceber que ela estava extremamente animada. É algo que a gente nunca viu antes. Céus! Vossa Majestade, é melhor que você venha pra cá e veja você mesmo. O que? Tilly estava perdida. Elas estão explorando a comunidade de demônios que fica atrás das montanhas nevadas. A névoa vermelha de lá desapareceu completamente há uma semana. Roland explicou. Eu queria te contar isso hoje, mas eu quase esqueci dos demônios. Tilly respirou profundamente. Você pode me deixar a par do assunto durante a viagem? Viagem? Roland perguntou, um pouco surpreso. Eu não posso ir com você? Ela piscou. A princesa Tilly havia sido uma mulher forte desde a infância. Ela sabia ajustar-se e conseguir ser impessoal quando encarava uma questão de grande importância. Roland ficou impressionado secretamente com o quão rápido ela conseguia recompor sua tranquilidade em meio a uma crise, uma qualidade essencial de uma governante, que ele, infelizmente, ainda tinha muito o que aprender. Ao levar Tilly com ele, André e Cinza certamente iriam com ela. A viagem se tornaria, portanto, muito segura. Ele não tinha motivos para rejeitá-la. Sim, claro que você pode. Roland concordou com um aceno de cabeça. Eddie estava recostada nas barras de ferro da cela, esperando por Roland para retirá-la dali. A associação Presas de Sangue estava acabada. Tilly definitivamente não permitiria que ela retornasse à Ilha Adormecida. Contudo, como uma integrante da família real Morgan, ela havia encontrado um novo caminho para conquistar o trono, que era usar o poder e influência do reino de Castelo Cinza. Eddie tinha altas expectativas nas recompensas que ela havia oferecido a Roland. Provavelmente Roland não havia prometido nada a ela antes por causa de Tilly. Ele só viera para buscar explicações sobre as bruxas desaparecidas. Eddie acreditava firmemente que nenhum nobre seria capaz de resistir a tamanha tentação. Metade do território de Coração de Lobo certamente traria a Roland enorme fama e fortuna, e seu nome também seria lembrado na história. Quanto a si mesma, sua notoriedade seria lembrada pelos nobres das futuras gerações. Contudo, isso pouco importava para ela. Contanto que ela pudesse se tornar a rainha de Coração de Lobo, nada mais importava. Somente desse jeito ela poderia oficialmente dar início à sua vingança. Ela se vingaria, e também vingaria seu pai, daqueles nobres pela traição que cometeram. Ela jurou que iria enforcar aqueles traidores um por um e pendurar suas cabeças acima do portão da cidade, mostrando ao público o destino daqueles que conspiravam contra o arquiduque Morgan. O portão de ferro da masmorra de repente foi aberto. O chiado que o portão fez ao abrir soou bem alto no silêncio mortal da masmorra. Eddie imediatamente ficou de pé e olhou para o fim do corredor através das barras de ferro. A pessoa que ela viu, contudo, não era Roland Wimbledon, mas sim Cinzas, com um semblante sombrio. Eddie sentiu um forte arrepio percorrer todo o seu corpo naquele exato momento. O que você está fazendo aqui? Onde está Sua Majestade? Você sabe exatamente por que eu estou aqui. Cinzas lentamente se aproximou da cela. Eddie recuava com cada passo que Cinzas dava, mas logo ela percebeu que não havia lugar para fugir. Você devia ter previsto isso quando enganou aquelas bruxas inocentes e as entregou para os nobres. Não, Eddie gritou. Sua Majestade me prometeu que não me puniria por isso. Ele já me perdoou. Você não pode desobedecer às ordens do rei. Cadê ele? Solicito vê-lo. Cinzas segurou as barras de ferro e as entortou com pura força, criando uma abertura na grade. Em seguida,
Ela entrou na cela enquanto dizia: aquelas bruxas queriam apenas a sua ajuda, na esperança de encontrar uma cama para dormir e um pão para comer. Ainda assim, você preferiu enganá-las e as mandar para o inferno com suas próprias mãos. Essas bruxas escaparam da perseguição da igreja, mas foram traídas por aquelas que as deviam proteger. Mesmo que Roland tivesse te perdoado, eu ainda não deixaria você sair impune. Será que ela escutou a conversa entre eu e Roland? Ou será que Roland contou tudo para Tilly e para as outras bruxas? Eddie pensou. Apavorada, ela agarrou a argola da retaliação divina em seu pescoço e tentou quebrá-la, mas não obteve sucesso, pois a argola era feita de ferro. Ela não tinha força para isso. Deixe que eu te ajudo. Cinzas agarrou Eddie pelo pescoço e a suspendeu no ar. A argola de ferro começou a apertar o pescoço de Eddie, fazendo com que ela se sentisse sufocada. Ela se contorcia e se debatia como peixe fora d'água, tentando conseguir um ponto de apoio no chão, mas em vão. Gradualmente, sua visão foi ficando mais turva, e o rosto de Cinzas pareceu ficar cada vez mais distante. Por que eu terminei assim? Eu não quero morrer aqui. Eu sou a única sucessora do trono, a futura rainha do reino de Coração de Lobo. O trono pareceu estar se afastando dela. Ela podia ouvir novamente as risadas de zombaria dos nobres ressoando em seus ouvidos. Com um som de craque, a argola de ferro afundou em sua garganta e deu um fim à sua vida. Heliaswit capítulo 599 É tarde. Roland já estava preparado para ir às Montanhas Nevadas. Ele usaria um navio a vapor para a viagem. Já que a comunidade de demônios era uma zona litoral, o navio partiria da Praia Rasa em direção ao local. Roland também estava levando uma tenda e comida adequada. Quem transportou o navio de concreto para a Praia Rasa foi, claramente, Beija-Flor. Para Roland, foi bastante esquisito ver Beija-Flor, que era tão pequenina quanto Nana, carregando um navio de concreto inteiro sobre sua cabeça. A cena lembrava Roland daquelas formigas que carregavam coisas bem maiores que elas. Vendo de longe, pareceria que o navio estava flutuando por terra, como um navio fantasma. Contanto que Beija-Flor mantivesse as mãos em contato com o navio, ela poderia ajudar com o transporte continuamente. Era um modo muito mais eficiente de mover as coisas comparado com o antigo método dela, que consistia em gastar uma enorme quantidade de tempo reduzindo o peso de cada item. Esse novo método também fazia com que ela economizasse bastante poder mágico. A única desvantagem, contudo, era que ela sempre precisava estar em contato com os itens, e como ela tinha duas mãos, isso significava que ela só poderia mover 2 itens por vez. Durante a viagem, eles viram incontáveis montanhas e serras aparecerem ao horizonte da costa. Depois de 2 dias, eles chegaram à Praia Rochosa. Na última vez, quando veio a balão, Roland havia dado apenas uma pequena olhada de longe. Mas agora que ele havia finalmente colocado os pés na praia, ele pôde ver que este lugar não passava de uma área vasta e selvagem. A Praia Rochosa, que não estava muito distante da Praia Rasa, era como se fosse um mundo completamente diferente. Havia restos de animais em meio aos pedregulhos na areia da praia, e também pedaços de rocha de todos os tamanhos por toda parte, alguns deles já desgastados pelo tempo. Alguns dos ossos, que Roland não conseguiu determinar de qual animal era, eram bem grandes, quase do tamanho de um humano adulto. Também não havia sinais de vida na longa praia. Nenhuma gaivota poderia ser vista voando nas proximidades, nem mesmo algas marinhas ou amêijoas, poderiam ser avistadas no local. Era como se a névoa vermelha tivesse recolhido todo tipo de vida em seus arredores. Roland olhou para cima e viu uma gigantesca e íngreme parede rochosa, um paredão natural que separava a Praia Rochosa do lar dos demônios. Para chegar à comunidade de demônios, eles primeiro precisariam atravessar uma caverna que levaria ao topo dessa parede rochosa. E após chegar ao topo, eles deveriam encontrar a passagem de descida construída por Lotus. Essa passagem os levaria direto para o local. Ao entrar na caverna, Roland logo notou algo muito estranho. Havia estalagmites pelas paredes da caverna. Elas saíam horizontalmente das paredes e depois curvavam-se para cima, na forma de um gancho, como se a lei da gravidade não fizesse sentido ali. 2. Vendo tal cena perturbadora, Roland sentiu um arrepio correr sua espinha. Chegando ao topo da parede rochosa, Roland e companhia rapidamente encontraram a passagem estreita, feita por Lotus, que levava à comunidade de demônios. Vendo de longe, essa passagem se pareceria com uma grande fratura, já que quase partia a parede rochosa em 2 partes.
Lotus havia feito essa passagem com uma largura de 1,5 m, e para facilitar a descida, havia construído uma escadaria. Assim que começaram a descer as escadas, Rouxinol exclamou involuntariamente. O que foi? Roland perguntou. Olha ali. Ela apontou a escadaria abaixo. Aqueles buracos ali na rocha. Todos pararam e olharam na direção que Rouxinol apontou. Mais abaixo na escadaria, onde quase os olhos não conseguiam ver por causa da falta de luminosidade, havia vários buracos redondos espalhados pelas laterais. Esses buracos pareciam ter sido perfurados à mão. O que são aqueles buracos? Roland perguntou. Eu não sei. Mas eu vi buracos similares na cordilheira intransponível, só que os de lá eram um pouco maiores. Rouxinol hesitou por um momento e então disse. Eu sinto que algo está olhando para mim de lá do fundo. Quanto mais eu olho, mais forte a sensação fica. Algo? Roland ficou um pouco surpreso. É como se vários olhos estivessem me observando. Rouxinol assentiu com a cabeça. Tem uma trilha na cordilheira intransponível que leva ao antigo acampamento da Associação Cooperativa das Bruxas. Chegando ao fim dessa trilha, tem duas passagens, uma que conduz para cima, indo direto para o antigo acampamento, e outra que conduz para baixo, na direção de uma escuridão sem fim. Eu nunca desci lá porque sentia como se estivesse sendo observada, como se vários olhos estivessem apontados para mim. 3. Quando Sylvia voltar, leve ela até o local para investigar. Roland disse, suprimindo seu desejo de explorar. Em seguida, ele ordenou que o grupo continuasse a avançar. Apesar de terem vivido por mais de 1000 anos nas Terras do Amanhecer, 4. Os seres humanos nada sabiam sobre este planeta, como se tivessem deliberadamente se esquecido de explorar mundo afora. Roland uma vez disse a Agatha que ele queria desenhar um mapa completo e detalhado de todo o continente. Ao ouvir isso, Agatha o informou que a Aliança, há muito tempo, havia conseguido criar um mapa, mas que tal mapa esboçava apenas um contorno estimado das Terras do Amanhecer. Quanto ao que havia além disso, ainda permanecia um mistério. Era por isso que Roland apoiava Trovão completamente em suas explorações marítimas. Ele havia pensado que seria uma questão de tempo até entender o mundo por completo, mas agora ele havia percebido que não entendia nem mesmo o que estava acontecendo em seu próprio território. Assim que atravessaram a passagem, eles logo chegaram a um campo aberto. Os 50 membros do primeiro exército, que haviam montado acampamento ali, os guiaram para onde as bruxas estavam. Chegando lá, Roland viu Agatha e Soraya. Onde está Raio e as outras? Raio tá voando por aí com Vera. Agatha suspirou. Ela tem energia ilimitada e não consegue ficar quieta por um segundo. Essa comunidade de demônios já virou o brinquedinho dela. Um brinquedinho que muitos no mundo moderno pagariam fortunas para visitar. Roland exclamou. O que você disse? Não. Nada. Roland tossiu para esconder seu constrangimento. Eu vou usar o sigilo do ouvir para chamar ela aqui. Agora me leve para onde está o grande buraco. Quando o grupo de pessoas chegou no local, Raio, Magia e Vera chegaram na mesma hora. Raio pousando. A garotinha veio voando em direção ao chão e pousou suavemente com os braços abertos. Em seguida, ela se virou para Roland e deu um grande abraço nele. Roland não sabia se ria ou chorava. Magia, tentando imitar o jeito que Raio pousou, esticou as asas da mesma maneira. Ela pousou bruscamente no chão, e Vera, que estava em suas costas, quase foi açoitada para fora. Roland entendia por que Raio era tão moleque e cheia de energia, já que ela era a bruxa mais jovem da União das Bruxas. Magia, contudo, já era uma bruxa adulta. Não fazia sentido ela agir como uma criança. Só havia uma explicação plausível. O jeitinho de Raio contagiava as pessoas à sua volta. Já que todos estão aqui, vamos começar. Roland olhou para Vera, cujas pernas ainda estavam trêmulas. 5. Sim. Vossa Majestade. Vera se aproximou do grande buraco no chão e fechou os olhos. Num instante, o grande buraco no chão foi substituído por uma torre negra gigante, e o ar ao redor foi invadido pela névoa vermelha. Roland deu um passo para trás inconscientemente enquanto segurava o fôlego. O que vocês estão vendo agora é como este lugar se parecia 26 dias atrás, momentos antes do incidente. Agatha explicou. Vera consegue manter a ilusão por aproximadamente 1 hora. Isso nos permite ver exatamente o que aconteceu do início ao fim. Onde está o demônio multi-olhos que você falou antes? Aquele com vários olhos espalhados pelo corpo que alerta os demônios assim que te vê, Tilly perguntou, curiosa. No topo desta torre de pedra. Agatha apontou para o alto da torre.
Só que a torre de pedra é muito alta e excede os limites da habilidade de ver. Mas espere, logo você verá. Roland olhou para cima e logo notou um espaço vazio numa determinada altura da torre, como se tivesse sido cortada. Parecia que Vera podia apenas reconstruir uma área num raio de 5 metros, e como a torre era muito alta, excedia os limites de sua habilidade. De repente, o chão começou a tremer. Está vindo, a gata falou em voz baixa. Heleazwit capítulo 600. Vindo? O que está vindo? Assim que Roland perguntou, o chão abaixo da grande torre de pedra começou a subir de repente, com várias rachaduras aparecendo em sua superfície. A torre negra foi erguida no ar, e o que veio logo abaixo dela foi um monstro acinzentado, com sua enorme boca aberta, tentando devorar a torre de pedra. A gosma em sua pele se espalhava por todo o canto. Como Vera conseguia apenas reconstruir as imagens, mas não os sons, Roland sentia como se estivesse assistindo a um filme mudo de terror. As bruxas, que nunca haviam ido num cinema antes, reagiram de forma mais dramática. Todas elas gritaram assustadas e deram alguns passos para trás. Cinzas até mesmo puxou sua espada automaticamente e ficou na frente de Tilly, a fim de protegê-la. A coisa mais horrível, contudo, era que havia outro monstro. Debaixo da torre de pedra, havia um horripilante monstro de tentáculos. Seu corpo estava completamente fundido com a torre de pedra, com inumeráveis tentáculos saindo ao fundo da torre. Suas escamas irradiavam uma luz vermelha escura. O monstro de tentáculos era enorme, seu tamanho era como a metade de um castelo normal, mas ele ainda era incomparável à besta da boca gigante, que tinha a capacidade de engolir uma torre inteira. Para evitar ser engolida, a criatura usou seus tentáculos para impedir que o outro monstro fechasse a boca. Enquanto isso, nuvens de névoa vermelha como sangue foram expelidas de suas escamas e começaram a corroer a pele da besta da boca gigante. Evidentemente, a densa névoa, que tinha uma cor vermelha bastante escura, poderia causar danos ao seu oponente. Mesmo assim, a besta da boca gigante tinha um corpo muito grande, e a corrosão da névoa não seria o suficiente para derrotá-la. Quando a torre de pedra foi totalmente levantada do chão, o monstro de tentáculos foi incapaz de resistir ao próprio peso e acabou afundando na enorme boca de seu oponente. Após isso, o restante da torre começou a deslizar lentamente para dentro da boca da besta gigante. No final, Roland viu o demônio multi-olhos, que estava parado no topo da torre sem nenhuma intenção de escapar. Parecia que ele não estava vendo a besta da boca gigante logo abaixo de si, como se a besta não existisse. Assim que a besta engoliu a torre de pedra por completo, a ilusão finalmente acabou. A névoa vermelha e os monstros gigantes desapareceram instantaneamente. A paz foi restaurada. Eles viram um imenso buraco no chão e perceberam que o que eles haviam acabado de assistir aconteceu de fato em algum momento no passado. Roland deu um longo suspiro. Ele ficou ainda mais convencido de que a sua decisão de não permitir que os soldados do primeiro exército assistissem às cenas passadas havia sido correta. Assistir isso foi como um teste para cardíaco. Seu coração até agora estava batendo forte. Embora o filme já tivesse terminado, o medo ainda permanecia em seu coração. Aquele era o verme que comeu o laboratório da senhorita Agatha. Após um longo silêncio, Tilly falou. Por que ele atacaria a comunidade de demônios? Acho que estávamos errados. Provavelmente esses vermes não são controlados pelos demônios. Pelo menos não esse que acabamos de ver. Roland olhou para Agatha e perguntou. O que você acha? Concordo. Agatha sentiu com a cabeça, aparentemente já tendo pensado nisso há um bom tempo. Durante as duas batalhas da vontade divina, não houve sequer um único relato sobre esse tipo de besta demoníaca. Se os demônios de fato tivessem o poder de subjugá-los, provavelmente Taquila não teria conseguido resistir por tanto tempo, e teria sido devastada bem mais rapidamente. Afinal, um verme desse poderia levar um demônio sênior na boca e lançar um ataque surpresa de qualquer lugar. Se não os demônios, então quem? Tilly franziu as sobrancelhas. A julgar pelo louva-a-Deus invisível que a senhorita Rouxinol encontrou uma vez, é meio que óbvio que essas bestas demoníacas agem em prol de algo. Aposto que existe alguma força oculta que as controla. Será que não foi apenas um ataque aleatório? Rouxinol deu de ombros. Afinal, bestas híbridas são bastante inteligentes, muito mais do que as bestas demoníacas normais. Eu pude notar isso durante os meses dos demônios. Talvez elas fiquem até mais inteligentes que a gente se viverem tempo suficiente.
Todos riram do comentário de Rouxinol e imediatamente se sentiram menos tensos. Claramente, ninguém acreditava que aqueles monstros selvagens, que só sabiam se roçar na lama, poderiam ser mais inteligentes que os humanos civilizados. Os humanos teciam suas próprias roupas para vestir-se e cozinhavam sua própria comida para comer. Eles não poderiam ser comparados às bestas. Essa ideia soava ridícula demais aos ouvidos. Apenas Roland permaneceu em silêncio. Ele olhou fixamente para o imenso buraco, com um turbilhão de pensamentos na cabeça. Será que somos de fato a espécie mais inteligente? Ele não seria tão presunçoso assim para assumir com toda certeza que os seres humanos eram as criaturas mais inteligentes que existiam, especialmente neste mundo completamente desconhecido para ele. Conforme o ambiente e as necessidades mudavam, o que seria considerado inteligente dependeria do ponto de vista. Tome as bestas demoníacas como exemplo. Elas certamente não tratariam o pão francês como coisas essenciais. Por que o demônio multi-olhos não reagiu? Andrea perguntou, confusa. Vocês não disseram que ele alertaria toda a comunidade de demônios assim que visse algum inimigo? Por que ele não alertou? Porque ninguém viu ele. A gata explicou. Um demônio multi-olhos só conseguirá nos ver se o vermos primeiro. Mas aquele verme não tinha olhos. Tudo o que ele tinha era uma boca imensa. Ele é assim porque não precisa de olhos. Roland continuou. É igual a minhoca que vive por debaixo da terra. Ela não precisa de olhos para ver as coisas. Então é normal não haver nenhum órgão sensível à luz no corpo dele, pois seria desnecessário. Órgão sensível? Ao quê? Tilly questionou, curiosa. Órgão sensível à luz. Como os olhos, por exemplo. Alguns animais usam a pele para detectar a luz. Roland não continuou a explicar mais a fundo. Ele se agachou e apontou para o grande buraco no chão, dizendo, Raio, você quer ir lá embaixo para dar uma olhada? A garotinha assentiu com a cabeça imediatamente. É muito perigoso. Cinzas tentou pará-la. Não sabemos o que tem lá. Fique tranquila. Não é para averiguar todo o túnel. Só é para saber em que direção ele vai. Roland disse. E Rouxinol ficará aqui conosco monitorando qualquer reação mágica. Tudo vai ficar bem. Não é para eu entrar lá e capturar o verme. Raio fez beicinho. Não desta vez. Afinal, ele devorou os demônios, não a gata. Roland salientou uma vez mais. Assim que você descobrir em que direção esse túnel vai, saia de lá imediatamente e nos informe. Você entendeu? Sim. Raio pegou uma tocha de sua mochila de aventureiro e o acendeu. Em seguida, ela mergulhou no buraco profundo. Após alguns minutos, a voz de Raio veio das pedras mágicas de Rouxinol. Rouxinol, cheguei na dobra do túnel. Você consegue ver a luz da tocha? Rouxinol entrou em seu mundo da névoa e logo descobriu em que direção o túnel seguia baseado na localização da tocha. Tudo bem. Você já pode sair agora. O túnel ia em direção ao sudeste. Ou melhor, em direção às montanhas nevadas. Parece que realmente estávamos errados. Tilly deu de ombros. O verme que encontramos na Floresta das Brumas não pretendia ir à comunidade de demônios, mas sim à montanha nevada. Parece que sim. Roland olhou para cima. O cume da montanha atravessava as nuvens, e seu pico nevado refletia a luz do sol. Parece que teremos que dar uma boa olhada na maior montanha da região oeste. Realeazeite capítulo 601 Observatório, Cidade do Amanhecer, Cidade Real de Castelo Cinza. Com o colapso do regime de Timothy, o nome Cidade Real de Castelo Cinza havia sido varrido pelo vento. O astrólogo Estrela da Dispersão esperava que houvesse turbulência após isso, mas se surpreendeu ao notar que a ordem na cidade havia sido mantida. As pessoas ainda faziam suas rotinas diárias. Fazendeiros lavravam suas terras nos subúrbios, pedreiros consertavam as partes danificadas da muralha da cidade, e ferreiros forjavam armaduras em seus estabelecimentos. A equipe de patrulha continuava a jogar o jogo de gato e rato com os refugiados no submundo. Ainda parecia ser uma das cidades mais prósperas do reino. Houve também algumas mudanças inevitáveis. Por exemplo, todo dia algumas pessoas deixavam a cidade do amanhecer para procurar novas oportunidades na região oeste. A oficina de alquimia, a velha rival da Associação de Astrologia, também havia deixado a cidade. Alguns nobres, que nunca haviam se mostrado ao público antes, apareceram do nada e agora lutavam pelas terras e bens deixados pelas antigas famílias nobres. Quanto aos sábios, eles foram completamente esquecidos. Ninguém vinha perguntar sobre o futuro do reino ou requisitar alguma adivinação.
Se não fosse pela comida e moedas de ouro fornecidas pelos oficiais deixados por Sua Majestade Roland, esses aprendizes da estação astrológica já teriam abandonado a associação há muito tempo. Felizmente, eles ainda trabalhavam para a Associação de Astrologia. Contanto que a estação astrológica existisse, a missão dos astrólogos ainda estaria de pé. O eterno observador de estrelas. O sol afundou em meio às montanhas no oeste, ao fim do horizonte. A cor do céu mudou de um laranja para um vermelho opaco, e eventualmente para um azul escuro. Quando a noite caiu, os astrólogos começaram seu trabalho. A lamparina à prova de vento foi acesa. Os aprendizes trouxeram os observadores de estrelas do armazém, um por um. Eles tinham que ser extremamente cuidadosos ao moverem esses equipamentos, evitando qualquer tipo de arranhão ou dano. Caso contrário, eles seriam punidos com chicotadas e redução de salário. Os observadores de estrelas enviados por Sua Majestade Roland eram manejados com bastante cuidado. O astrólogo Estrela da Dispersão lembrou que não havia levado a sério esses equipamentos de Roland no dia em que os recebeu. Sua Majestade, de fato, havia prometido trazer observadores de estrelas mais avançados para a Associação de Astrologia, mas a preparação de tais instrumentos era um processo bastante complexo. Normalmente levaria um ano para selecionar os materiais e produzir um observador de estrelas, e o custo seria de aproximadamente 100 moedas de ouro. Quando se tratava de artes sábias, a maior característica seria o consumo de dinheiro. A astrologia não era como a alquimia, que era apoiada por nobres e comerciantes por causa de seus produtos. Portanto, somente a capital de um reino poderia se dar ao luxo de construir um observatório. Baseado no que ele sabia, há 2 anos, Vila Fronteiriça era um lugar pobre e arruinado. Ele havia pensado que, embora a região oeste houvesse pilhado uma enorme quantidade de dinheiro das guerras travadas, eles não necessariamente estariam dispostos a gastar suas moedas de ouro na produção de equipamentos tão caros como os observadores de estrelas. Ademais, esses equipamentos seriam enviados para astrólogos que nem mesmo residiam na região oeste. Por isso, Estrela da Dispersão tinha quase certeza de que esses equipamentos seriam de má qualidade ou viriam com defeitos. Contudo, o astrólogo Estrela da Dispersão havia ficado surpreso no momento em que abrira a caixa de madeira. Ele nunca vira tamanha ferramenta para observar as estrelas. Diferente dos equipamentos em forma de bambu usados pela Associação de Astrologia, o cilindro de metal desta ferramenta era do tamanho de um baúde. O vidro embutido era tão lustroso que poderia refletir a imagem das pessoas. Nenhum arranhão poderia ser encontrado nele, não importava o quão perto uma pessoa chegasse. O mecanismo de ajuste do observador de estrelas tinha um design bastante engenhoso. Era um botão giratório, que ficava na ponta traseira do equipamento, e que era bem prático. Ao girar o botão, a distância entre as lentes poderia ser corrigida, e não havia necessidade de fixá-las no local após o ajuste. Sua Majestade Roland havia lhe dado 3 lotes desses novos observadores de estrelas, cada lote com 2 instrumentos, totalizando 6. O rei havia dado a eles um nome simples, telescópio astronômico. Estrela da Dispersão não queria mais saber de seu equipamento antigo depois de usar esse incrível telescópio astronômico. Os outros 5 telescópios haviam sido naturalmente dados aos 5 mais experientes astrólogos da estação astrológica. Mestre, todos os observadores de estrelas já estão nos devidos lugares. E o discípulo-chefe, reportou. Você já terminou a divisão da constelação? Sim. O astrólogo Estrela do Céu Brilhante, que é responsável pela área norte 1, está doente hoje, e o astrólogo Estrela do Vazio assumirá o lugar dele. O discípulo olhou para o caderninho de registros em sua mão e falou. Então acenda o braseiro, vamos começar a observar as estrelas. O astrólogo-chefe ordenou. Sim. A luz do fogo irradiou do grande braseiro no centro da estação astrológica, representando a estrela mais brilhante no céu, Fósforo. Todo o espaço foi rigorosamente organizado de acordo com a imagem da estrela. Os astrólogos ficavam em pontos específicos ao redor do grande braseiro, assim como as estrelas vizinhas de Fósforo. Fazendo isso, eles pareciam ser uma parte do céu estrelado. Além dos inestimáveis observadores de estrelas, cultivar astrólogos qualificados requeria um longo tempo. A ferramenta mais importante para um astrólogo eram seus olhos, nos quais eles poderiam confiar para realizar um bom trabalho de observação. Portanto, um dos pré-requisitos para se tornar um astrólogo qualificado era proteger bem seus olhos. Embora a Estrela da Dispersão tivesse 50 anos,
Sua visão ainda era melhor do que da maioria dos jovens da cidade do amanhecer. Não era uma coisa fácil. Após serem selecionados como astrólogos aprendizes, o que eles poderiam ver à noite eram apenas as estrelas no céu. Ler livros sob a luz da lamparina ou vê-las era absolutamente proibido. Além disso, eles também tinham que evitar a luz forte do sol, e não podiam sair de casa ao meio-dia. Também haveria mudanças na alimentação. Era de importância primordial comer entranhas e olhos de animais. Eles também não poderiam comer peixe e especiarias. De acordo com o conhecimento deixado pelos antigos astrólogos, alimentar-se com coisas sangrentas era benéfico aos olhos. O peixe pertencia à água e às especiarias, à terra. O peixe danificaria o elemento fogo no fluxo sanguíneo, e as especiarias levariam à cegueira. Estrela da Dispersão havia seguido essas regras por mais de 40 anos. Ele acreditava que a vida útil dos olhos era limitada. A fim de usar seus olhos para observar as estrelas o tanto quanto possível, Estrela da Dispersão raramente lia livros e mapas estelares. Mas ele não precisava disso, pois toda a constelação estava profundamente gravada em sua mente. O astrólogo Estrela da Dispersão aproximou seus olhos do visor do telescópio, que era como um tubo pequeno. Obviamente, um espelho plano e inclinado havia sido instalado lá para refletir a luz em seus olhos. Que ferramenta prática e interessante, ele pensou. Embora os astrólogos entendessem este princípio, eles nunca haviam pensado em aplicá-lo nos observadores de estrelas. Parecia que a aplicação deste princípio poderia melhorar amplamente o ambiente para a observação de estrelas. Pelo menos, os astrólogos não precisariam mais ter que se agachar ao observar as constelações. Já que os observadores de estrelas de Sua Majestade Roland eram bem melhores que os seus antigos, eles agora teriam que recalcular as posições das estrelas nas constelações existentes e desenhar um mapa estelar mais atualizado. Desde a chegada desses telescópios astronômicos, eles haviam achado 10 estrelas negras que eram inobserváveis antes. Estrela da Dispersão, então, começou a vasculhar a área no céu pela qual ele estava responsável. As constelações formariam imagens diferentes em cada estação do ano. Poderia ser difícil para iniciantes compreenderem as estrelas, mas para a Estrela da Dispersão, os raios brilhantes das constelações lhe eram tão familiares quanto a palma de sua mão. Após terminar a observação da primeira constelação, um raio quase imperceptível de luz foi captado pelos seus olhos quando ele estava prestes a mover o telescópio. Por um instante, o astrólogo Estrela da Dispersão sentiu seu sangue parar de correr. Prendendo o fôlego, ele focou seus olhos naquela direção. Não era uma ilusão. Havia um brilho fraco de luz entre o hexagrama e a estrela ardente. A luz era bastante fraca, de forma que seria difícil captá-la se não prestasse muita atenção. Mas havia algo nesse brilho diferente de todos os demais. Era vermelho. Release-it capítulo 602. Com as mãos tremendo, o astrólogo Estrela da Dispersão sabia que este não era o melhor momento para tornar pública esta notícia. Quando a estrela escarlate, ou a lua sangrenta, incidir, o mundo enfrentará um desastre além da redenção. Ele entendia o significado desta profecia. Respirando fundo, o astrólogo-chefe levantou a cabeça cuidadosamente, temendo esbarrar no equipamento e perder a localização dessa estrela. Embora ele pudesse achar a posição da estrela novamente com seus olhos fechados. Anote aí. Leste, área 3. Início de verão. Entre o hexagrama e a estrela ardente. Certo. Yun respondeu, pegando seu caderninho de anotações, e então desenhou um círculo na posição correspondente. Isso significava que outra estrela havia sido incluída no mapa estelar. Qual é o nome da estrela? Ele perguntou. Sem nome por enquanto. Mestre. Yun ficou um pouco surpreso e disse. Apenas faça como eu disse. Não quero nomeá-la agora. Além disso, quero que você chame todos os astrólogos do observatório aqui e peça para os aprendizes irem embora. Agora, Estrela da Dispersão ordenou. Farei imediatamente. Assustado com o grito de Estrela da Dispersão, Yun saiu correndo para chamar os outros astrólogos. Que as divindades do céu nos abençoem, Estrela da Dispersão pensou. Rapidamente, todos os astrólogos se reuniram ao redor do astrólogo-chefe. Eles pareciam ter percebido algo pela expressão séria no rosto de Estrela da Dispersão. O rumor sobre a estrela da extinção não era mais um segredo entre os astrólogos desde o dia em que Roland visitou a Associação de Astrologia. O jovem rei sugeriu que o astrólogo-chefe mostrasse a placa de ouro patrimonial, para os outros astrólogos,
pois isso lhes faria sentir a responsabilidade e a honra que era trabalhar na astrologia, encorajando-os a dar tudo de si na observação de estrelas. Naquela época, Estrela da Dispersão meio que sentiu que Sua Majestade estava fazendo pouco caso do juízo final. Chefe astrólogo. Eu encontrei a Estrela Escarlate. Estrela da Dispersão assentiu com a cabeça e disse. Todos os astrólogos ficaram abismados com essas palavras. Mas não tenho certeza se é de fato um ponto de luz ou somente uma ilusão minha. Tal fenômeno é comum na observação de estrelas. Então, Estrela da Dispersão balançou as mãos e disse. Então você quer que nós confirmemos? Estrela do Vazio disse. Exato. Estrela da Dispersão assentiu com a cabeça e disse. E vamos começar por você. 1 hora depois, 8 astrólogos concluíram suas respectivas observações. Para testar se o problema estava no equipamento, os telescópios foram trocados 2 vezes, e eles até mesmo usaram o antigo astrólabe. 2. Todos os astrólogos notaram uma luz fraca e avermelhada em qualquer telescópio que usavam, menos no astrólabe. Talvez uma visão embaçada ou uma ilusão poderiam fazer com que uma pessoa enxergasse errado, mas era impossível acontecer isso com 8 astrólogos de vez. A astróloga Estrela Rosada, que tinha a melhor visão da Associação de Astrologia, afirmou que ela havia conseguido enxergar a forma de uma estrela por trás daquele brilho avermelhado. Não havia mais dúvidas sobre a existência da Estrela Escarlate. Subsequentemente, um momento raro de silêncio dominou a estação astrológica. Esta era uma benção ou uma punição das divindades? Era um questionamento que ficava. O que Estrela da Dispersão tinha certeza era que todos os esforços dos astrólogos, desde o dia em que se juntaram à Associação de Astrologia, tinham como único objetivo encontrar a Estrela da Extinção, que anunciava o infortúnio e o desastre. No entanto, agora que a encontraram, tudo o que eles sentiam era medo. O trabalho duro deles valeu a pena. Saber do desastre de antemão poderia salvar dezenas de milhares de vidas. Este seria o momento em que a Associação de Astrologia superaria totalmente a oficina de alquimia. A importância de tal evento não poderia ser estimada por moedas de ouro. O alerta deles, contudo, seria o equivalente à maldição mais cruel até certo ponto. A previsão do dia do juízo final seria uma imensa responsabilidade para esses astrólogos. O que devemos fazer agora? Alguém perguntou. Sob circunstâncias normais, deveríamos informar ao rei. Você quer dizer o príncipe Roland Wimbledon? Ele acreditará em nós? A estrela não desaparecerá mesmo que ele não acredite em nós. Não. Eu digo, será que ele acreditará na profecia da Estrela da Extinção? De qualquer forma, devemos tentar. Foi ele, afinal, que entregou esses equipamentos para a estação astrológica. Seria impossível ele torcer o nariz para as nossas palavras. Quem sabe? Ele era conhecido por ser muito teimoso na cidade real de Castelo Cinza. Ele teria fechado a Associação de Astrologia se fosse tão teimoso como os boatos dizem. Parem. Apenas mantenham sigilo sobre a notícia da Estrela Escarlate. Precisamos de mais alguns dias para observar. Estrela da Dispersão levantou suas mãos e interrompeu a discussão. Após olhar para cada um dos astrólogos, Estrela da Dispersão disse: a informação que temos ainda é muito pouca. Precisamos saber sobre a órbita operacional da Estrela Escarlate, assim como a velocidade e a data aproximada da chegada dela. Quanto mais informações obtivermos, mais convincente pareceremos. Entenderam? Como desejar, chefe astrólogo. Todos os astrólogos se curvaram e disseram. Estrela da Dispersão sentiu que a Estrela Escarlate havia ficado ainda mais misteriosa após uma semana de observação. Ela não estava se movendo. Todas as estrelas se moviam inevitavelmente. Com o passar cíclico dos anos, elas mudariam gradualmente de posição. Às vezes, as estrelas que poderiam ser vistas na linha do horizonte, com o tempo, subiriam ao alto do céu. Outras vezes, elas desapareceriam de vista após a meia-noite. Tais movimentos eram normais. Caso contrário, a afirmação sobre as órbitas não teria lógica. Contudo, nenhum sinal de movimento da Estrela da Extinção foi captado nesta primeira semana. O hexagrama se curvou levemente nestes 7 dias. Com a chegada do outono, as 6 linhas transversais se tornariam 6 linhas verticais, e a Estrela Escarlate se afastaria do centro entre o hexagrama e a Estrela Ardente. Porém, Estrela da Dispersão percebeu que a Estrela Escarlate não estava se movendo, como se ela estivesse fixada no céu. Já que ela não se movia, era impossível que a Estrela Escarlate se aproximasse dos 4 reinos.
Como revelava a profecia, a estrela da extinção incidiria sobre o mundo. Em outras palavras, o desastre só aconteceria quando todas as pessoas pudessem ver a estrela a olho nu. Por acaso isso queria dizer que o dia do juízo final nunca aconteceria? Além disso, o brilho da estrela escarlate estava mudando. Essa afirmação foi feita pela astróloga Estrela Rosada, cujo caderninho de anotações havia revelado que o brilho da estrela escarlate estava aumentando gradualmente. Quando a astróloga Estrela Rosada notou esse fenômeno pela primeira vez, Estrela da Dispersão não havia levado isso a sério, dado a estabilidade das estrelas. Uma estrela não mudaria sua forma ou brilho, como era o caso da Lua. No sétimo dia, contudo, o astrólogo Estrela do Céu Brilhante, que havia acabado de se recuperar de uma enfermidade, notou o mesmo fenômeno na estrela escarlate. Já que a astróloga Estrela Rosada e o astrólogo Estrela do Céu Brilhante eram as duas pessoas que tinham as melhores visões entre os astrólogos da Associação de Astrologia, seus pontos de vista haviam finalmente chamado a atenção de Estrela da Dispersão. Após uma discussão acalorada à noite, o palpite da astróloga Estrela Rosada fez com que todos os outros astrólogos estremecessem de medo. De acordo com a profecia, o que marca a chegada da estrela da extinção é o fato de que todos poderão vê-la a olho nu. Isso me leva ao seguinte questionamento: ainda que ela permaneça imóvel, poderá a luz dela chegar até nós? Será que esse brilho crescente dela um dia ultrapassará de fósforo e iluminará o céu? As palavras dela se impregnaram na mente de Estrela da Dispersão. Havia algumas estrelas no céu cujo brilho poderia igualar-se ao de uma lua crescente, podendo ser vista claramente numa noite de céu limpo. Mas e se a cor da estrela fosse bastante incomum? Uma cor avermelhada? A resposta era clara. Eu vou escrever uma carta para Sua Majestade Rolando agora, espero que não seja tarde demais. O chefe astrólogo disse com gotas de suor caindo de seu rosto. Heleazwit capítulo 630 estava no último andar da Torre de Babel e observava a movimentada cidade sagrada de Hermes abaixo. O número de fiéis que vieram ao Planalto este ano havia dobrado em comparação com o do ano anterior, assim como o número do exército de julgamento. O reino de inverno eterno forneceu quase 20.000 pessoas para a igreja. Isso permitiu que ela recuperasse as vidas que foram perdidas nas batalhas contra as bestas demoníacas e o reino de coração de lobo. Na verdade, os números de agora excediam os de antes. O objetivo de Sua Santidade O'Brien sempre foi unificar os 4 reinos. Se o reino de Castelo Cinza e o reino do Alvorecer caíssem nas mãos da cidade sagrada, a igreja atingiria um patamar nunca visto antes. Contudo, isso não era o suficiente para Zero. Ela sentia que mesmo se a igreja conseguisse governar os 4 reinos, ainda assim não poderia comparar-se com a aliança, que havia governado as planícies férteis. A igreja teria que fazer muito mais se desejasse uma vitória na batalha da vontade divina. Não deveria ser o turno de Isabela. Zero de repente ouviu a voz de Typhon atrás dela. Ela se virou e viu os 3 arcebispos entrarem no salão. Sua Santidade a designou para uma missão de monitoramento no reino do Alvorecer. Ela se curvou levemente para prestar respeito. Eu realizarei a reunião no lugar dela hoje. O sumo pontífice está tão ocupado assim? Eu deu de ombros. Sem tempo até de nos ver. Tome cuidado com a sua atitude, El. Solidal franziu as sobrancelhas. Sua Santidade sabe o que faz. Você não tem o direito de questioná-lo. Eu não estava falando sério. Ele de fato é um homem bastante ocupado, a julgar pela posição que ocupa. Typhon riu. Quando Sua Santidade O'Brien ainda estava vivo, eu muitas vezes ouvia Mine e Ater reclamarem da mesma coisa. É verdade. Zero pediu que os 3 arcebispos a seguissem. Ela caminhou na direção de uma pequena mesa em frente a uma janela e disse: realizaremos a reunião aqui. Não faremos na Câmara Secreta. A situação atual da igreja é fantástica. Quem se atreveria a nos bisbilhotar e divulgar o que nós dissermos? Zero respondeu calmamente. Até mesmo os nobres mais obstinados não ousariam. Mas sempre haverá pessoas que gostam de ir contra o fluxo. Embora ainda não estivesse convencido pela explicação de Zero, Typhon preferiu não insistir na ida à Câmara Secreta. Além disso, os outros 2 arcebispos não pareciam se importar. Você está se referindo ao 4º príncipe do reino de Castelo Cinza? E quem mais seria? O velho homem se sentou na cadeira, bebeu um pouco de chá e resmungou: todas as nossas tentativas de cercar a região oeste falharam. Não só as bruxas puras, como também os padres, tiveram todos que correr de volta para Hermes. Isso é um completo ultraje.
Foi sua santidade que lhes permitiu retornarem. Zero explicou com firmeza. Você quer dizer? Mine. Typhon ficou surpreso. Quando o primeiro passo é lento, os demais também serão. Ela assentiu com a cabeça. Só tomamos conhecimento da morte de Tira Prateada, na Serra do Dragão caído 3 meses após o ocorrido. Portanto, é lógico afirmar que teria sido tarde demais para enviarmos reforços. Por isso não culpem as bruxas puras. Se elas permanecessem no reino de Castelo Cinza, seriam alvos fáceis para Roland. Será que realmente não precisam de punição? Eu teria adorado usar esta oportunidade para ensinar uma lição à irmã. Sully ergueu as sobrancelhas. Ela vive questionando as minhas ordens. Com certeza suas ordens devem ter uma imensidão de erros e contradições. Eu gracejou. Todos nós sabemos que um guerreiro de julgamento não sabe usar o cérebro muito bem. Antes que Sully tivesse a chance de responder, Zero interrompeu. Seria benéfico para você se a escutasse de vez em quando. Quanto a como você disciplina sua bruxa pura, não devo me intrometer contanto que você não ultrapasse os limites. Cada uma das bruxas puras é um bem precioso da igreja. Sim, lá de Zero. Mas, por que Roland se apossou das pedras da retaliação divina? Typhon murmurou. Será que após confrontar Tira Prateada e Tempestade ele finalmente notou a presença de bruxas puras na igreja? Ou, talvez, ele já soubesse há muito tempo. Zero não deu uma resposta definitiva. O que sabemos até agora é que ele começou a recrutar bruxas muito cedo, e também construiu relações com o povo de Ilha Adormecida. As bruxas possuem todos os tipos de habilidades estranhas e poderosas, e portanto, não seria surpreendente que, por meio dessas, Roland descobrisse informações sigilosas sobre a igreja. A quantidade de pedras da retaliação divina que ele apreendeu foi enorme, e mesmo assim não há sinais de ele colocando-as para venda. Isso não me cheira bem. Nada é certo. Ela bateu na mesa para chamar a atenção dos 3 arcebispos. Foi por este motivo que Sua Santidade pediu para que vocês viessem aqui hoje. A agência de inteligência da área secreta principal descobriu recentemente que houve mudanças incomuns na dinâmica da compra de grãos na Serra do Vento Congelante. Ademais, o número de navios passando pelo norte da cidade Carmesim é o maior já visto. No informe, consta que pelo menos 1 ou 2 navios são vistos todo dia. Contudo, nosso informante na cidade de Prata não viu nenhum desses navios partindo em direção à cidade real de Castelo Cinza ou ao rio Swan. Os 3 arcebispos se entreolharam, confusos. E para onde os navios estão indo? Sei que vocês estiveram bastante ocupados com a retirada dos suprimentos de guerra do Reino do Alvorecer. Então é perfeitamente normal que não tenham prestado atenção nos movimentos do Reino de Castelo Cinza. Zero disse de forma clara. Após eliminarem os lados leste e oeste, há somente um lugar para o qual eles podem ir, Vila do Vale Profundo na região norte. Essa vila dispõe do único afluente da região norte que é conectado ao Rio Vermelho. Lá também é o lugar mais próximo da Serra do Vento Congelante no norte do Reino de Castelo Cinza. Ao utilizar-se da memória da Rainha de Água Clara, Zero entendia perfeitamente a distribuição das cidades e vilas do Reino de Castelo Cinza. Em outras palavras, Roland Wimbledon está concentrando os recursos dele na região norte. Acho que não preciso dizer o que ele planeja fazer. Nenhum dos 3 arcebispos era tolo. Eles rapidamente entenderam o que Zero queria dizer. Contudo, entender e acreditar eram 2 coisas diferentes. Espere um minuto. Você realmente acha que Roland pretende invadir Armis? Não é o que eu acho. É o que a agência de inteligência concluiu das análises, e Sua Santidade também acredita nessa hipótese. É compreensível que ele esteja se sentindo confiante após a vitória dele na cidade real de Castelo Cinza e ache que possa fazer o mesmo em Hermes. Embora seja verdade que as armas de pó de neve dele superem as de Timothy por uma larga margem, temos de notar que não estamos mal preparados. Foi por isso que Sua Santidade permitiu que os membros da igreja no reino de Castelo Cinza retornassem temporariamente. Zero deu de ombros. Roland está pronto para nos declarar publicamente como os inimigos dele, e é por isso que ele decidiu eliminar todas as igrejas do reino de Castelo Cinza. Ele está louco. Sully murmurou. Toda a família Wimbledon é composta por um bando de lunáticos. El engoliu a saliva. Garcia era assim, e pelo jeito, Roland também é. Essa informação é de grande importância. Por isso devemos confirmar a autenticidade disso. Typhon disse e pensou por um momento antes de continuar. Bem, eu poderia enviar minhas bruxas puras para a Serra do Vento Congelante a fim de obter mais informações.
Não é necessário. Zero dispensou a sugestão de Typhoon. Nós invadiremos o reino de Castelo Cinza cedo ou tarde, por isso é ótimo que ele esteja reunindo as tropas dele no norte do reino. Desta forma, não teremos que atacar cidade por cidade, como foi o caso do reino de Coração de Lobo. Nós só precisaremos derrotar Roland e a guerra estará terminada. Ela olhou para Typhoon. Quanto tempo resta para que a preparação de suprimentos esteja completa? O velho bispo respondeu com uma voz profunda, por volta de 2 semanas. Que tal expedirmos uma força avançada, composta por aproximadamente 1000 homens? Eles também estarão acompanhados de 300 guerreiros do exército da punição divina. Podemos enviá-los amanhã mesmo. Ótimo. Zero se levantou da cadeira. Ao invés de esperar que Roland nos traga problemas, é melhor que capturemos preventivamente a Serra do Vento Congelante. Ele não está armazenando grãos lá. Talvez possamos até compensar a nossa perda de pedras da retaliação divina. Solidal, você assumirá o comando dessa força avançada. Quero que você capture a Serra do Vento Congelante em 3 dias. Contudo, ela não recebeu uma resposta imediata. Os 3 arcebispos pareceram ponderar por um momento até que Typhoon perguntou: essa foi uma decisão sua ou de sua santidade Mane? Zero de repente sentiu uma fúria imensa invadir seu coração. Esses idiotas! Como a verdadeira herdeira reconhecida por Brian, e a sucessora legítima da aliança, ela se sentia insultada ao ser questionada por alguns mortais. Ela suprimiu sua fúria, fingindo não se importar. Rindo, ela respondeu: claro que essa foi uma decisão de sua santidade. Vocês podem perguntar a ele pessoalmente se tiverem dúvidas. Entretanto, há muito trabalho a ser feito na área secreta principal. A não ser que seja algo realmente importante, é melhor que vocês não interrompam o trabalho dele. Sim, nós humildemente acataremos aos desejos de sua santidade. Os 3 arcebispos colocaram suas mãos no peito e declararam. Releazuit capítulo 604 Raio voou para dentro do escritório do castelo e passou a última parte do mapa da montanha nevada para Roland. Você trabalhou duro. Roland afagou a cabeça da garotinha. Encontrou alguma coisa? Só a neve e mais neve. Ela fechou os olhos e desfrutou do cafuné de Roland. Não vi nenhum demônio, besta ou qualquer animal grande lá. É mesmo. Parece que eu imaginei demais. Então, Roland pegou todas as partes do mapa da montanha nevada e as examinou em conjunto. Embora fossem apenas um esboço e não chegassem aos pés das fotografias de Soraya, Roland podia pelo menos ter uma visão ampla dos contornos da montanha nevada. O corpo da montanha era enorme, e sua altura era de aproximadamente 4.000 metros. Ao ficar no topo da montanha, uma pessoa poderia ver claramente o mar de nuvens. O pico da montanha não era íngreme e pontudo como Roland esperava, e sim uma área plana, que era levemente côncava no meio, como uma enorme cratera vulcânica. A única diferença era que, preenchendo esta área côncava, havia um lago congelado, cuja superfície parecia a de um espelho polido. Segundo o raio, ela conseguiu ver a água corrente por baixo dessa camada de gelo. O que você imaginou que teria lá? Ruínas, pagodas de pedra negra, destroços de uma cidade antiga. Nada disso seria uma surpresa. Roland riu. O que de fato é uma surpresa é que não tem nada lá. Ele apontou para um local no mapa recém-esboçado e perguntou: essa é a nascente do Rio Vermelho? Sim. Rai olhou para o mapa. A nascente fica escondida no meio das nuvens. Se não fosse pelo som de água correndo, eu não teria encontrado. Tem um montão de rachaduras no corpo da montanha. Algumas delas são incrivelmente imensas, com uma largura de 200 a 300 metros. Quando eu me aproximei, o som de água caindo era tão forte quanto de um trovão. Você tentou entrar em alguma dessas rachaduras? Ah, seja sincera. Eu tentei, mas não consegui. A garotinha fez beicinho. As rachaduras eram bem grandes e a profundidade delas era o suficiente para acomodar metade de um castelo. O problema era que a névoa criada pela corredeira era tão densa que eu não conseguia ver nada. Sem falar do vento forte que me empurrava várias vezes para trás. Isso foi muito perigoso. Nunca mais tente fazer algo assim. Roland olhou para ela, zangado. Você se lembra do que me prometeu? Eu prometi que ia pedir a sua permissão antes de fazer qualquer tipo de exploração. A garotinha abaixou a cabeça. Isso mesmo. Eu não te punirei com deveres de casa desta vez. Pode ir brincar com magia. Yay! E quanto à montanha nevada? Daremos uma pausa por enquanto. Ele empilhou as partes do mapa organizadamente e as guardou na gaveta.
Vamos esperar Sylvia voltar primeiro, assim poderemos realizar uma investigação mais aprofundada. Neste momento eu tenho que me focar na guerra contra a igreja. Certo. Raio assentiu com a cabeça e voou janela fora. O que você acha? Roland olhou para trás e perguntou. Estou aqui, Vossa Majestade. Rouxinol apareceu sentada em cima da mesa do escritório, com as pernas cruzadas. A montanha nevada é um lugar bem frio. Quem iria querer montar um acampamento lá? Como ela não estava usando sapatos, Roland não pôde deixar de dar uma olhadinha para os pés dela, que estavam fofamente cobertos por meias brancas. É. Você também acha que as bestas da boca gigante vivem na montanha nevada? É apenas um palpite. Se esses vermes são tão bons em escavar buracos como pensamos, não seria difícil para eles construírem tocas por dentro do corpo da montanha. E além disso, Rouxinol pareceu um pouco hesitante. O quê? Eu estava aqui pensando. Será que há alguma conexão entre eles e os buracos que vi na cordilheira intransponível? Roland ficou pensando até o anoitecer sobre o que Rouxinol havia dito. Não importava de que ângulo ele olhasse, essa teoria era aterrorizante. Se esses monstros assustadores estão por todo lugar e não são restringidos por barreiras naturais, como eu conseguirei destruí-los? Outra coisa o intrigava ainda mais. Se as bestas da boca gigante estão de fato espalhadas pelo continente, então com certeza deveria haver sinais de suas atividades nas planícies férteis. Sendo assim, por que a Aliança não deixou nenhum registro sobre esses vermes? Infelizmente, o momento atual impossibilitava de explorar esse assunto mais a fundo. A igreja teria que ser completamente derrotada para que a cidade de Primavera Eterna pudesse ter um futuro. Após mais de um mês de embarques, ele já havia transportado aproximadamente 4.000 soldados para a região norte, e com eles, uma quantidade correspondente de materiais de guerra e rações. Segundo a inteligência da linha de frente, as linhas do campo de defesa estavam sendo estabelecidas de acordo ao plano, e as rotas que levavam da Serra do Vento Congelante para o interior do reino foram todas interditadas pelo primeiro exército. Logo, a última leva de soldados embarcaria em direção à região norte, e Roland os acompanharia para comandar a guerra, na qual a derrota não era uma opção. Justo neste momento, ele ouviu alguém bater na porta do quarto. Roland abriu a porta e viu Ana do lado de fora. Eu vi a lista de expedição na mão de Andy, e meu nome não está nela. Ela entrou no quarto sem nenhum traço de emoção no rosto. Perdoe-me, mas eu não posso aceitar isso, Vossa Majestade. Se Ana tivesse entrado furiosamente no quarto e começasse uma discussão com ele, Roland saberia o que fazer. Porém, a expressão fria que Ana tinha no rosto neste momento fez ele ficar com um pouco de medo. Era como se ela já tivesse se decidido, e a vida e a morte já não importava para ela. Desde o dia em que ele havia resgatado Ana da prisão, Roland não via esse tipo de expressão no rosto dela. Roland puxou para sentarem-se ao lado da cama. Após um longo período de silêncio, ele falou, eu entendo como você se sente. Mas a produção militar na região fronteiriça precisa de você. Seja nos componentes das metralhadoras pesadas ou nas espoletas das ogivas explosivas. Suas habilidades são insubstituíveis. E são cruciais para a nossa vitória. Não é porque a linha de frente é perigosa. Embora realmente haja um certo perigo em nossa guerra contra a igreja, com certeza sairemos vitoriosos. Então você não precisa se preocupar. Seria melhor para todos que você permanecesse aqui. Ele não tentou convencê-la com alegações de segurança, já que estava claro que ela não iria aceitar. A única forma de convencer alguém tão inteligente quanto ela era mostrar motivos mais fortes, tal como explicá-lo quão importante era a produção militar na guerra iminente. Se esse é o caso, eu posso continuar a produção na Vila do Vale Profundo. Ana permaneceu irredutível. Pelo que eu sei, a região norte também produz ferro e cobre. Tenho certeza que a senhorita Edith não será mesquinha com os minérios dela. Lucia também já concordou em ir comigo, e por isso o refino não será um problema. Quanto à questão do transporte, se antes eles tinham que transportar as armas inteiras, agora eles terão que transportar somente as partes, e a montagem será feita na região norte. Isso só aumentará nossa eficiência. A resposta de Ana foi clara e irrefutável. Era óbvio que ela veio preparada para isso. Roland ficou completamente perdido e não sabia como responder. Vossa Majestade, eu não posso aceitar ficar longe de você. Ela estendeu as mãos e segurou as bochechas de Roland. Eu sei que já ficamos afastados outras vezes, mas você sabe melhor do que ninguém que essa guerra contra a igreja é o maior desafio que você já enfrentou.
Ou Hermes será completamente destruída, ou o primeiro exército perecerá. Eu não posso enganar meus sentimentos. Se você perder, talvez eu nunca mais te veja. Além disso, se eu permanecer na cidade de Primavera Eterna, levará de 2 a 3 meses para eu saber de alguma notícia. Eu não quero esperar em tormento por tanto tempo apenas para ter que me despedir no final. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.